E aí, pessoal, voltamos aqui para falar um pouquinho da nossa revisão da unidade 5 à unidade 8, onde nós vamos aí finalizar a nossa disciplina de gestão de pessoas e comportamento organizacional. Então, vamos revisar apenas os principais temas. E o restante de dúvidas que vocês tiverem, a gente vai estar aí tirando um momentinho, uma hora, para a gente trabalhar o Tira Dúvidas, que vai ser online, a gente vai poder conversar melhor. Então agora vai ser só para a gente rever os principais temas, tá bom? Então, gente, na unidade 5 nós trabalhamos sobre equipe, nós falamos sobre equipe de trabalho, né? Falamos a diferença entre grupos e equipes, falamos sobre as dinâmicas que acontecem nesses contextos, né? E traçando essa diferença entre trabalho individualizado e o trabalho em equipe, que leva a uma melhor dinâmica, um melhor aproveitamento no sentido de buscar os objetivos. Nós falamos também sobre a questão do papel de uma boa liderança nesse quesito das equipes. Falamos também sobre essas equipes eficazes, como desenvolver equipes eficazes, né? Trabalhando a questão de desenvolvimento das habilidades desses membros dessas equipes e traçando também uma importância do quesito da comunicação dentro desse relacionamento das equipes. E aí, passando para a unidade 6, nós falamos sobre lideranças, né? Um tema bem legal, onde a gente falou um pouquinho desse aspecto importantíssimo para uma organização que é a liderança. Então, a gente também traçou essa diferença entre as diferenças entre chefe e líder, né? A gente traçou mais ou menos assim algumas diferenças básicas e algumas teorias sobre lideranças, né? Que são as teorias dos traços, onde nós falamos que existem alguns estudos específicos de como desenvolver e como identificar alguns aspectos dessas lideranças, né? E alguns traços mais presentes, né? Mais que levam a você perceber que realmente aquela pessoa pode ter um perfil de líder, ou nesse sentido. Então, a gente passa aqui para a unidade 7, onde nós falamos sobre conflito e negociação. A gente falou um pouco desse aspecto do conflito, como que ele acontece, né? E pensar nesse comportamento, como desenvolver comportamentos que evitem essas situações de conflito, né? Então, pensar melhor sobre essa questão da fala, privilegiar o lugar de fala, empatia, entender que existem questões pessoais, né? E também alguns aspectos, a gente trabalhou também alguns aspectos de como diminuir essas incidências de conflito dentro da organização. É claro que a gente não vai conseguir evitar faz com que ele não aconteça nunca, claro que não. Mas a gente pode trabalhar maneiras de evitar que eles aconteçam, principalmente de maneiras frequentes. E aí a gente também tem a questão da ideia da decisão, nós falamos sobre decisão, processos de decisão e como que isso acontece, né? A questão de premissas, os riscos e as consequências. E aí a gente fechou aí a unidade 7 falando deste aspecto. Já na última unidade, que é a unidade 8, nós falamos sobre estrutura organizacional e cultura e clima organizacional. E aí a gente falou da questão de como se estrutura uma organização, quais são os aspectos básicos que se deve ter para se montar uma organização, se pensar em uma empresa, que vai desde o aspecto da estrutura, tecnologia, sistema, pessoas, tendências de desenvolvimento também. E aí a gente falou da questão também dessa arquitetura organizacional que é importante ser pensada para você ter um negócio muito mais efetivo e interessante no sentido de desenvolver situações que possam melhorar a sua empresa, tá? A gente falou também da cultura, né? Um último aspecto da cultura como algo intrínseco à nossa vida, intrínseco ao nosso ser,
enquanto ser humano, e como ela também vai estar imbricada nas organizações, né? Por isso a gente fala de cultura organizacional. Então, à medida que os indivíduos estão em grupos, em coletivo, eles também vão desenvolver uma cultura daquele lugar. Dentro dessas vivências diárias, a gente vai construindo, né? E aí isso está presente nos valores da empresa, nas crenças compartilhadas, nos ritos, nas histórias, né? E aí a gente fala dessa questão da diferença, cultura organizacional como um aspecto de mecanismos de identificação da cultura através das crenças, é, das histórias dos heróis, né? E o clima organizacional seria de que maneira os indivíduos se sentem naquela empresa, né? O clima, como está o clima? Tá bom? Tá ruim? As pessoas se sentem bem ao trabalhar ali, se sentem bem nesse aspecto do relacionamento com outros membros da equipe? Como é que isso acontece? Isso está relacionado ao clima organizacional, tá bom? Então é isso, gente, a nossa revisãozinha de conteúdos da unidade 5 à unidade 8. E aí depois a gente vai ter o momento do plantão tira dúvidas e depois a nossa avaliação, tá bom? Fica aqui o meu agradecimento pela disciplina e queria dizer que vocês, ao chegarem ao final, já se considerem vencedores. Parabéns a todos e a gente se vê aí ao longo desse tempo de formação. Um beijo, obrigada e até mais.